Queremos agora dar uma prova da existência do MMC de A e B. Conhecemos algumas propriedades, conhecemos a definição do MMC de A e B, mas muitas vezes não nos perguntamos, mas existe mesmo o menor múltiplo comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum? Então, se for exigido a vocês, uma ideia pode ser da seguinte maneira. Esta é uma prova da existência. Vamos considerar um conjunto S formado por todos os múltiplos inteiros positivos de A e B. Então, esse conjunto S é formado por todos os elementos K pertencentes aos naturais, tais que A divide K e B divide K, ou seja, são os múltiplos de A e B, os múltiplos comuns de A e B. Lá no ensino médio, quando vocês ensinam primeira vez a noção, o conceito de MMC para os alunos, é natural que no início vocês utilizem da estratégia de encontrar os múltiplos de A, os múltiplos de B e os múltiplos positivos, inteiros positivos, e depois verifica quem são os múltiplos comuns. Esse conjunto formado pelos múltiplos comuns é o nosso S. Agora, desse conjunto dos múltiplos comuns de A e B, o menor elemento, o menor inteiro positivo, é o que você toma como o MMC, que é o menor dos múltiplos comuns. Isso dá uma boa noção para os alunos do conceito de MMC, e depois a gente entende, eles vão entender pelo menos algum dispositivo, um método para encontrar o MMC de uma maneira mais prática. Mas a prova da existência é baseada nessa ideia. Então, construímos um conjunto S formado por todos os múltiplos comuns de A e B. Esse conjunto S possui pelo menos um elemento, ou seja, ele é não vazio. Quem é esse elemento? Quem é este elemento? Claramente, o produto de A por B pertence a S, pois A divide a B e B divide a B. Logo, S é não vazio. Ok. Outra coisa. Além de S ser não vazio, S é um subconjunto dos naturais, é formado por números naturais. E temos que, do princípio da boa ordenação ou o princípio da boa ordem, que todo subconjunto não vazio dos naturais possui o menor elemento. Então, logo, pelo princípio da boa ordem, S possui um elemento minimal ou um menor elemento. S possui mínimo. Esse mínimo nós vamos representar por Mzinho. Então, seja Mzinho, seja M tal elemento. Tá vendo? Esse M é o menor múltiplo comum, mas no momento não temos essa garantia. Agora, seja M tal elemento. Esse M é um elemento de S, claramente, né? Se estamos considerando M o menor elemento do conjunto S, então M pertence a S. Se pertence a S, A divide M e B divide M. Vamos guardar isso aqui. Agora,
vamos considerar um elemento qualquer de S. Um X qualquer. Esse X qualquer está fazendo papel de um múltiplo qualquer de A e B simultaneamente. A gente vai provar que esse X qualquer, esse múltiplo de A e B, é também um múltiplo de M. E assim, pela definição de MMC, o M será o menor múltiplo comum, ou seja, o MMC de A e B. Então, qualquer que seja um elemento de S, podemos utilizar o algoritmo de Euclides e escrever deixa eu retornar aqui. E escrever esse X da forma um MQ mais um Rzinho. Então, pelo algoritmo de Euclides, temos que esse elemento qualquer de S, ele é um número inteiro, obviamente, M é inteiro, então ele pode ser escrito da forma MQ mais R, onde R é maior ou igual a zero e menor que M. Não importa se X é inteiro, natural, ou um inteiro positivo, negativo, isso não importa. Existem únicos Q e R, né, com R maior ou igual a zero e menor que M, que satisfaz essa igualdade, que satisfazem esta igualdade. Ok. Agora, desta equação, podemos escrever que R é da forma X menos MQ. Novamente, R maior ou igual a zero e menor que M. R inteiro, né? Q inteiro. Tá, vou fazer uma afirmação. Vou afirmar que esse R é zero. Se R for zero, nós vamos ter que X é da forma MQ. Ou seja, que M divide X, em outras palavras, que X é múltiplo de M. Assim, né, M será o menor múltiplo comum. Então, vou escrever aqui, afirmação. É bastante interessante essa ideia de, para você organizar a sua demonstração, no meio dela, mostrar o que você quer fazer. Eu quero provar que R é igual a zero. Se R é igual a zero, concluo que X é MQ, ou seja, M é múltiplo, ou que X é múltiplo de M. Ok, com essa afirmação de que R é igual a zero, o que nós temos? O fato de X e M pertencerem a S segue que tanto X quanto M são múltiplos de A. Então vou escrever novamente, né? Como X pertence a S, A divide X e B divide X. Da mesma forma, M pertence a S, A divide M e B divide M. E, portanto, A divide X e A divide M. Logo, A divide X e A divide MQ. Logo, A divide X menos MQ. Portanto, A divide R.
A divide R. E da mesma forma, B divide R. Mas espera aí. R é um número maior ou igual a zero, menor que M. É um inteiro maior ou igual a zero e menor que M. E ainda R é tanto múltiplo de A quanto de B. Ou assim, R é maior ou igual a zero, menor que M. E M é o elemento minimal de S. Para não dar uma ideia que estamos fazendo a demonstração por absurdo. Poderia ser. Eu poderia falar assim, então R pertence a S, pois é múltiplo de A e múltiplo de B. Mas S é formado por números naturais, são inteiros positivos. Se são inteiros positivos, e eu quero chegar que R é zero, então eu não vou afirmar que R pertence a S. Então, fazendo a demonstração direta desta afirmação, está melhor assim. R é 0, 1, 2, 3 até M-1. É uma dessas possibilidades, é um resto. E M é o menor elemento de S. R tem toda a cara de pertencer a S, só que ele, para pertencer a S, ele tinha que ser natural, ele tinha que ser um inteiro positivo. Ele já é múltiplo de A e de B, mas não pode ser um inteiro positivo, pois se fosse um inteiro positivo, seria um inteiro positivo menor do que M. Então ele seria um elemento de S menor do que M, contrariando a minimalidade de M. Então, sem falar a demonstração por absurdo, neste momento você já pode escrever o quê? Né? E como M também é o elemento minimal de S, segue que só sobrou uma possibilidade para o R. O R só pode ser zero. Né? Assim, o A divide 0, B divide 0. Assim, A divide R e B divide R. Sem problemas. Né? Não contrariou nada. Sendo R zero, portanto, o nosso X é da forma MQ. Olhem aqui. X é MQ mais R. Como R é zero, X é da forma MQ. Vou tirar o portanto. Daí, X é igual a MQ. E, portanto, M divide X. Concluímos, então, que M é, de fato, o MMC de A e B. E assim concluímos nossa prova da existência do MMC.